tá entrando um aguaceiro danado aqui dentro por causa do assoalho, né? Tô com o pezinho molhado, mas, cara, tô satisfeito. Andando aqui com ele, tá... Cara, que sensação gostosa de dirigir esse carrinho. É muito legal, cara. Sem pressa, curtindo a viagem. Eu acho que esse é o prazer que esse carrinho traz. Muito bom. Até agora ele está se comportando muito bem. Depois eu entro mais em detalhes com relação ao que eu troquei realmente, inclusive inclui bateria. Ainda tem outras coisas que eu tenho que trocar. Inclusive a chave de seta aqui está quebrada, o negócio de dar seta. Então eu tenho que passar mó aperto para poder dar seta. Mas é isso aí. Estou satisfeito, estou com o carrinho, estou indo para casa nele. E se Deus quiser ele vai me deixar em casa. Né, Tuti? É isso aí, galera. Obrigado por mais um vídeo aí. Continue acompanhando a saga do Tuti. Beleza? Abraço a todos aí. Fui. Fala, fusqueiros. Mais um vlog aqui. Tinha ficado de falar sobre a aventura ali do... Fui lá arrumar o carro, né? Arrumei algumas coisas. Só para dar uma atualizada mesmo da situação do que aconteceu. Eu... Voltando, né? Como vocês viram aí na imagem, voltei à noite e tal. Quando cheguei mais ou menos... perto, né, próximo aqui de casa, que fica, é uma cidade bem perto aqui da BR, eu simplesmente, na hora que eu fui fazer um retorno na própria BR, eu notei que o Fusca começou a querer morrer, né? Ele começou a perder força e eu notei que o farol começou a meio que enfraquecer e ele perdendo força até que o carro morreu bem no retorno. Naquela faixa de aceleração para sair do retorno, para ser mais exato. E aí não teve outro jeito a não ser eu parei, desliguei tudo, ele já não dava partida, porque igual eu expliquei, né, o motor de partida estava com problema. Eu tinha que dar um tranco, no caso, só que aonde eu parei, impossível de poder dar esse tranco aí. E aí, o que eu fiz? Foi o jeito eu ligar pro guincho, né, liguei pro guincho. E inclusive um cara próximo da minha cidade, o cara cobrou até, enfim, caríssimo pra, sei lá, trazer 2 km. Mas enfim, tava de noite, né? Enfim, eu não tinha muito recurso, não tinha muito o que fazer. Fui obrigado a aceitar a vir de guincho com ele. Bom, no dia seguinte eu fui embora eu peguei, dei na partida, o carro deu aquele problema no motor de partida, igual eu falei pra vocês. Vou inclusive mostrar o macete que eu prometi no último vídeo aí, como é que eu fiz pra ligar. Mas no problema desse caso, né, no caso do meu aqui, que é o automático, tá? Eu vou explicar ali, eu já arrumei, inclusive eu já consertei. Quando foi no dia seguinte que ele deu esse problema, eu fui lá, fiz um macetezinho de novo para ele pegar, né? Vou até mostrar logo aqui o macete. Inclusive fica até a recomendação, tá? Vou até mostrar para vocês aqui. Uma recomendação, uma dica, né? Vocês sempre andem com a caixinha de ferramentas, por se tratar de Fusca. Não precisa de botar muita coisa. Eu ainda tenho muita coisa aqui dentro da caixa de ferramenta, mas não precisa carregar um monte de tranqueira, só coisas necessárias. O básico de tudo tá aqui, ó. Isso aqui e o alicate. Esse é o básico de tudo. Esse realmente você não pode ficar sem de jeito nenhum.
Eu também ando com martelo, né? Porque às vezes tem alguma peça, alguma coisa que está enferrujada e fica difícil. E ele era o meu macete de fazer com que o motor de partida voltasse ativa. Agora eu vou mostrar como que eu fazia, como eu fiz, né, com ele. Vou tentar botar aqui debaixo do carro. Vamos ver se dá pra ver. Tá muito escuro. Vou ter que ligar a lanterna. Pera aí, só um pouquinho. Bem, agora sim, dá pra ver aqui o motor de partida. Eu vinha, dava umas porradinhas aqui na lata, né? E aí não deu. No meu caso é aqui, ó, tá até a peça nova aqui, que é o automático. Essa pecinha toda aqui. O que eu fazia no automático antigo? Eu vinha aqui, encostava o martelo desse jeito aqui, ó, no positivo e negativo. Ele dava um curto. Com isso o automático voltava, eu ia lá e dava partida normal no carro. Ele fazia girar aqui o motor de partida e eu ia lá, dava partida e ele funcionava. Era esse o macete. Bem, então vocês viram ali o macete, né? Esse é o macete que eu fiz para ele funcionar o motor de partida, para ele dar partida. Mas no meu caso é porque era o automático, tá? Beleza. Então, quando foi de manhã, eu fiz aquele curto e dei partida e ele pegou normalmente. O que eu fiz? Eu tinha que ir trabalhar. Aí eu falei, cara, eu vou trabalhar de carro. Por quê? Porque eu já vejo se o problema realmente é elétrico, porque por ele tá vindo morrendo, né? E provavelmente era porque eu tava com a bateria muito antiga, muito velha, mais de 4 anos, 5 anos, sei lá. E a gente sabe que a vida útil da bateria é bem menor do que isso, né? Mas de qualquer forma, não foi somente a bateria que fez com que o carro ficasse dessa forma. Eu fui, mesma coisa, fui trabalhar, no meio do caminho o carro começou a enfraquecer, o farol diminuindo, ou seja, como se a bateria estivesse morrendo, e o carro morria e não pegava mais. Liguei para um conhecido, ele foi até mim com a bateria, não deu outra, botou a bateria, o carro ligou, fui embora, cheguei na oficina. Fica uma segunda dica aqui. Não, se você desconfiar do diagnóstico de algum profissional e tal, porque no caso eu levei no eletricista, esse eletricista, ele simplesmente não mexeu no carro, eu deixei o carro lá pela manhã e voltei no final do dia, apresentei quais eram os problemas, o que realmente eu precisava resolver. E quando eu cheguei no final do dia, ele, em vez de me ligar durante o dia para falar, olha, o problema é esse, aquele outro, não, ele não me ligou. Quando eu cheguei lá para buscar o carro, é que ele veio dizer que, aí ele condenou o alternador, que é um APSA, que não é um alternador ruim, mas ele disse que era ruim esse alternador e que para trocar não valia nem a pena, enfim, que era melhor arrumar um alternador Bosch, enfim. Ele queria um mundo perfeito para ele não ter trabalho. Cheguei lá, ele tinha feito algumas bobagenzinhas, como lâmpada, enfim, buzina. Eu comprei dele essa chave de seta aqui, que é a outra que estava quebrada. Enfim, ele só fez essas besteiras e o carro que é bom funcionar, nada. Mas enfim, ele condenou o alternador, saiu condenando peça. Ok. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado, eu levei num outro conhecido. Na verdade, eu levei no cara que instalou esse alternador. Porque ele falou que esse profissional que eu disse que não resolveu o problema, ele veio alegar que esse alternador não tinha nem peça de reposição, esse WAPSA. Aí eu achei estranho, aí eu pesquisei na internet e vi que ele tinha sim peças de reposição. Aí eu já comecei a desconfiar do profissional. E fora que ele também, a postura que ele me mostrou no dia que eu levei o carro lá, quando eu fui buscar o carro ficou com a luz de freio disparada, né? E ele não estava assim. Aí ele alegou que o chicote, no meio do chicote podia ter um curto. Eu até concordei com ele, mas assim, a postura dele foi o seguinte, ele simplesmente não procurou resolver o problema pra mim. Ele só falou, não, isso aí é problema do seu chicote e pronto. Em vez de pelo menos ele me dar uma solução, nem que fosse paliativa, né? Uma solução que
que eu pudesse ir para casa, sentar e não deixasse o carro com a luz de freio acesa o tempo todo. Não, ele simplesmente, não, é desse jeito aí e tal, não sei o que. Eu falei, pô, cara, mas me ajuda aí, eu preciso pelo menos ir embora. Aí que ele foi, na maior má vontade, ir lá desligar os conectores lá na lanterna. Enfim, fui embora, fui procurar o cara que instalou o alternador pra mim, que já tinha anos que eu não falava com esse pessoal. Mas cheguei lá, eu falei pra ele, ó, cara, o alternador assim, assim, assado, tem peça pra reposição, não sei o que. Ele já de cara falou, tem peça sim e tal, e eu posso olhar pra você sim. Isso já foi no sábado, né? Na sexta-feira eu tinha levado pra esse outro profissional ruim, e no sábado eu levei pra esse cara que tinha instalado o alternador pra mim. Só que no sábado ele não trabalha, então ele não poderia olhar. Ok. Quando foi na segunda-feira, eu falei, vou passar em mais um profissional. Passei numa outra cidadezinha próxima. E eu falei, vou dar uma passada aqui e ver se alguém conhece um eletricista. Aproveitei que eu tinha que comprar umas peças e tinha uma oficina lá próximo. E aí falar, rapaz, o fulano de tal, ele mexe muito com Fusca e tal, não sei o que. Eu falei, ótimo, então eu vou falar com ele. Falei com esse cara, o cara muito bacana, gente boa, antecioso, enfim, um puta de um profissional. Ele resolveu o problema pra mim que o cara não resolveu no dia todo e condenou as minhas peças. Ele resolveu em 10 minutos ou menos, cara. O que ele fez? Ele checou as coisas mais básicas. Ele foi lá nos aterramentos do carro, mexeu ali, mexeu aqui e tal, não sei o que, apertou os parafusos que estavam frouxos dos aterramentos. Acabou, cara. O alternador que não estava gerando voltou a gerar. Era isso, era só aterramento do alternador. Então, com isso, a bateria morria porque ela não estava sendo recarregada e o carro automaticamente desligava e não tinha como ligar mais porque a bateria estava muito fraca. Ele resolveu esse problema para mim em pouco tempo, sei lá, em 5 minutos. Então aí eu já fiquei assim, eu falei, puta merda, cara. Por isso que fica aqui essa segunda dica, que procure, se você achar que tá meio esquisito um negócio, alguma coisa que o cara falou, o profissional falou, você achou que não tá batendo, vai em outro, pega outros diagnósticos, é melhor. É melhor você ver mais de uma opinião. Então, para não ficar muito longo o vídeo, basicamente foi isso que aconteceu com o carro. Eu ainda fiquei com o carro um pouquinho ruim porque a bateria estava ruim, mas aí eu troquei a bateria, paguei, comprei uma bateria nova, enfim, prejuízo, né? E depois de um tempo fiquei rodando no TUT, rodei bastante no TUT, porque eu estava sem carro, então eu comecei a rodar muito no TUT e ele aguentou o tranco. Depois daquela revisão que eu fiz lá dos freios e do rolamento, cara, o carrinho ficou muito bom de andar, de dirigir. Eu tinha rebaixado ele tirando um feixe de mola ali da suspensão da frente. Tá bem ruim, tá meio duro só por causa disso. Mas eu vou repor essa mola aqui e vou botar uma manga de eixo deslocada para poder manter a altura dele. Atrás eu estou satisfeito, na frente eu quero que ele mantenha baixinho assim. E aí não altera o conforto. Bom, enfim, rodei muito no carro, até que começou a me tirar a paciência o negócio do motor de partida, que toda hora eu tinha que dar um curto nele, e como eu passei a usar ele praticamente todo dia, esse curto já não estava funcionando. Eu dava o curto e mesmo assim ele não estava dando partida, eu tinha que empurrar o carro. Então, cara, toda hora eu estava dependendo de alguém na rua para empurrar comigo, porque tinha lugares que não tinha como deixar numa descida ou coisa do tipo. E aí eu voltei nesse mesmo cara, ele trocou a peça pra mim, ficou R$ 200, tá? Pra quem estivesse perguntando quanto que eu gastei. Na primeira consulta do cara lá que ele apertou pra mim os aterramentos pra voltar a funcionar, ele falou, me dá só o café aí, pra você ver como é um bom profissional. E aí esse café eu dei R$ 20 pra ele ficou satisfeito e tal. E para trocar o automático do motor de partida, tá? Que é um genérico, no caso que o pessoal falou que é aquele mais comprido, né? Sem ser o bochinho, é um mais comprido. E inclusive esse mais comprido ele é mais caro. Troquei, ficou tudo com mão de obra instalado, tudo R$ 200. Então foi essa aventura.
Os problemas foram resolvidos dessa forma. Depois que eu troquei o automático, agora ele não dá problema na partida, ele pega de primeira. Agora eu estou enfrentando outro problema. Com o uso, a gente só descobre os problemas, por isso que carro não pode ficar parado na garagem, né? Com o uso dele, agora eu estou enfrentando outro problema, que é a questão do combustível. Nosso combustível tem 30% de álcool. Essa é a terceira dica. Eu estou colocando, só que, assim, eu tento colocar a grid ou a power da Shell para manter, assim, ele não danificar muito, né, por onde o combustível passa. Mas, infelizmente, quando eu boto a power ou a grid, ele dá um pouco de engasgada, talvez também porque faz tempo que eu não limpo o carburador dele. E quando eu boto a gasolina comum, que não é comum, né? Eu boto pelo menos aquela que é aditivada, né? Que tem detergente. Quando eu boto aditivada, eu acho que é por ter 30% de álcool, o carro fica mais espertinho, fica mais forte, ele anda um pouquinho mais. Mas isso, claro, a longo prazo não é muito legal. Então são essas atualizações que eu tenho a falar. O carrinho tá rodando, normal, tô abastecendo, tô satisfeito com o desempenho dele, querendo ou não, ele está suprindo as necessidades que nós estamos tendo. E aí foi uma aventura de lá para cá, mas agora ele está rodando direto, tá? Não estou falando todo dia, ele estava rodando todo dia, agora ele não está mais rodando todo dia não, estou evitando de rodar todo dia nele. Até mesmo por causa da suspensão, que eu quero ajeitar, tem amortecedor que está ruim. Então é isso. Agora vou só guardar aqui a caixa de ferramenta. Então é isso. O carro ele tá rodando direitinho. Fui no borracheiro, troquei uns pneus, dei uma ajeitada. E ele tá rodando legal, sem mais problemas. Beleza? Então essa foi a atualização da última aventura. Tá rodando normal, tenho os projetinhos aí pra fazer. Fechei com um cara, até esqueci de falar com ele, as calotinhas centrais aqui. Peguei aquelas cromadas, mas não fiquei satisfeito porque ela fica soltando, tinha que adaptar. Vou botar aquela mesmo que é parafusada, para combinar com o carro. Vou pintar também essa roda aqui de bege. E o que mais? Bom, tem uma série de projetinhos aí, fica pro próximo vídeo, porque esse vídeo já tá muito longo. Beleza? Aí eu mostro as próximas atualizações. Obrigado mais uma vez por ter assistido, se inscrevam, dá aquele joinha e até a próxima. Fui!